Solta essa notícia, por favor, sobre o Danilo. Não, atualizações aqui importantes, né? Vamos lá. O Palmeiras, de fato, fez uma subida de oferta e a oferta que os nossos companheiros aqui da ESPN trouxeram, que era uma oferta que batia 25 milhões de euros, e aí vamos falar de 120 milhões de reais, o Palmeiras nos últimos dias, nas últimas horas, aumentou a oferta e bateu em 28 milhões de euros para pagar em 3 anos. Por que o prazo é importante? Porque, diferente das negociações que o Palmeiras fez, por exemplo, com Arias, com Andreas, esses prazos, eles têm juros. E, por exemplo, os juros quando você compra lá fora é menor do que o dos juros que se pratica no Brasil. Então, como é uma transação nacional, o Palmeiras olha muito para a questão do prazo, né, do número de parcelas, do prazo maior. O Palmeiras quer um prazo maior para fazer essa operação. Então, o que o Palmeiras ofertou foi um prazo de pagamento de 3 anos, 28 milhões de euros, 160 milhões de reais. Essa oferta ou essa sinalização, vamos dizer assim, porque nada é oficial ainda, o Palmeiras só vai oficializar quando realmente sentir que é para comprar o jogador, ela causou muita dúvida na gestão do Botafogo, na alta cúpula do Botafogo, né? A alta cúpula do Botafogo discute se vale a pena vender o Danilo para o mercado nacional. Há muita dúvida no Botafogo se vale a pena vender para o mercado nacional. Tem a questão de rivalidade, a questão da torcida, é um novo momento de um Botafogo, um novo dono, uma pessoa que quer reconstruir o Botafogo e gera essa dúvida. Mas fato é que o Palmeiras sobe a oferta. O que pode acontecer isso nos próximos passos, nas próximas horas, nos próximos dias? Agora está na mão do Botafogo. O Botafogo dizer ao Palmeiras, quero vender para o mercado nacional, topo vender para o Palmeiras espera o que o Botafogo sinalize o valor e o prazo de pagamento. Ah, mas está todo mundo noticiando o valor de 30 e tal. De fato, se o Botafogo virar para o Palmeiras e oficializar o valor de 30 num prazo tal, o Palmeiras vai internamente discutir se vale a pena, e me disseram o seguinte, assim, numa apuração que eu tive, é coisa de telefonema, 10 minutos, 15 minutos, resolve se vai fazer essa investida. Então, assim, o Palmeiras fez uma primeira investida de 25, fez uma segunda investida de 28 para pagar em 3 anos, agora é o Botafogo que decide se quer vender e qual o valor e qual o prazo. Essa operação ela deve acontecer ou pode ter desdobramento nas próximas horas. Nas próximas horas, no máximo nos próximos dias. Porque aí entra a situação seguinte: vai relacionar o jogador para o jogo contra o Vitória? Vai esperar e vai relacionar só no final de semana quando esgotarem as possibilidades com o Palmeiras? Essa é a situação de momento do Danilo com o Palmeiras. Não existem propostas de clubes europeus, tem o Zenit, que ainda não há uma convicção do jogador em relação a esse tipo de mercado. Outros clubes do futebol brasileiro sinalizaram com oferta? Ainda não. Mas o Palmeiras é o clube que está na jogada e o Palmeiras quer saber, nesse momento do Botafogo, quanto é o valor para dizer sim ou não e o prazo de pagamento. Esse é o atual status do momento da negociação do Palmeiras. Boas atualizações. Com o Danilo. Eu fico pensando aqui, porque essa novela envolvendo o Palmeiras, pelo menos a negociação entre Botafogo e Palmeiras, deve ter um fim ainda nessa semana, porque como o Hernan falou, ele pode ser relacionado para o jogo de amanhã ou para o jogo de domingo. A tendência é que ele seja relacionado para o jogo de domingo. E nisso eu fico pensando que aí se o Botafogo falar assim, ó, vamos bater o pé, não vamos vender para o Palmeiras, pronto. Só que essa novela ela pode se estender porque a janela de transferência na Europa se abriu agora. E vai durar por aí uns 2 meses. Então, a questão do Danilo pode prolongar por muito tempo. Mas a novela envolvendo o Palmeiras, né, Hernan, deve ter um fim, positivo ou não, para o Palmeiras ainda nessa semana, né? E é importante a gente citar que essa negociação, Palmeiras, Botafogo, Danilo, ela já teve altos e baixos.
É uma negociação que é tão complexa, tem tantos detalhes, que ela chega num determinado momento, ela vai lá em cima, e tem hora que ela está lá embaixo, e já chegou um determinado momento, não estou falando que isso é agora, que está acontecendo agora, mas chegou em determinados momentos em que o Palmeiras ficou pessimista e achou que a negociação ia cair, e que ela teve por um fio para cair. Por vários motivos. Por motivo de querer vender para a Europa, por motivo da dificuldade do Botafogo de pensar em vender para um rival brasileiro, né? A questão dos empresários, porque aí também entra o interesse do empresário em vender, pode de repente chegar uma proposta melhor, como chegou do Zenit, querendo fazer uma proposta alta, ou fazendo uma proposta alta, isso gera uma comissão maior para os empresários, né? E aí, esportivamente, não é interessante para o jogador se posiciona, e o Danilo tem muita personalidade em relação a isso, né? A gente já vinha falando que o Danilo não ia forçar nenhum tipo de saída. Tem a questão dos juros, que para o Palmeiras é muito importante. Pagar juros no Brasil é um juros mais alto, isso gera um volume de parcela maior, aumenta a parcela do que você pagar, por exemplo, o John Arias, como você está pagando lá na Inglaterra. Lá o fisco tem um juros menor. Aqui no Brasil o juros é praticado maior. Então tem uma série de detalhes, uma série de situações que deixam essa operação complexa. Por mais que o torcedor fique falando, mas vocês todo dia noticiam a mesma coisa, todo dia vocês falam a mesma coisa. É complexa, é um jogo de xadrez, porque assim, não é simplesmente o oficial. De fato, o Palmeiras não botou papel timbrado e falou, Botafogo está aqui. O que há é uma sinalização em conversas que são diárias. O telefone toca a todo momento. É a ligação do Rio de Janeiro para São Paulo, é a ligação de São Paulo para o Rio de Janeiro, são os empresários que estão trabalhando, e o jogador está na dele. O jogador já deixou bem claro o que ele quer. Obviamente, o sonho 01 do Danilo era voltar ao futebol europeu, voltar a disputar uma Premier League, voltar a disputar uma Champions. Mas acabou que não aconteceu. Palmeiras tem muito carinho, gosta, tem raízes, beleza, mas também não vai forçar a saída do Botafogo, porque ele adora o Botafogo, adora os caras dentro do Botafogo, a torcida do Botafogo. Então o jogador já deixou bem claro. E agora está nas mãos do Botafogo dizer para o Palmeiras, o valor final é esse, o número de parcelas que a gente quer, o tempo de parcelamento é esse. E aí o Palmeiras vai decidir, olha, muito obrigado ou não, aqui o dinheiro, me dá o Danilo. Então, estamos no momento final, estamos no momento chave dessa negociação. Boa, André Hernan, boas atualizações aqui. Respondido o chat. Se tivermos atualização sobre o Danilo nesses próximos dias, nós vamos sempre trazer aqui no Fala Fonte, não tem erro. Mas a gente não vai ficar só remoendo a história, a gente pode trazer atualizações. Se não, vamos ter. Vamos ter. E essa novela, pelo menos envolvendo o Palmeiras, deve ter um fim nessa semana. Não deve passar dessa semana. Perguntaram aqui no chat, Bruno Andrade, estamos chegando no fim. Felipe. Oi, Hernan, pode falar. Cara, eu não vou cravar aqui, mas você falou, essa semana tal, eu diria que hoje pode ter um encaminhamento, para sim ou para não. Rapaz, Hoje. Porque, como você falou, vai que o Botafogo eleva a pedida, sei lá, para 35, 40 milhões de euros, o Palmeiras fala assim, não quero, pronto, não vou pagar. Morreu a história, pode acontecer também, né? Eu imagino que pode acontecer, né, Hernan? Tipo de o Botafogo elevar a sua proposta, subir um valor gigantesco, acho que o Hernan caiu, mas pode acontecer isso. Então, informação importante do André Hernan aqui no Fala Fonte e vamos atualizando aqui sempre quando tivermos detalhes. Bruno Andrade, pediram para falarmos sobre Flamengo aqui no nosso chat, o Jonathan Oliveira. Então, vamos falar sobre o Flamengo, porque a nossa thumb gerou Mas deixa eu falar de Palmeiras também, pô, de Botafogo e Danilo. Quero dar um pitaco, pô. Você tem um pitaco pra falar? Então, obviamente, você tem liberdade. Não, agora não é... É reforçar a informação e dar pitaco. Podem puxar aí, podem recortar, podem, enfim, fazer o que bem entenderem. Eu disse diversas vezes que o Palmeiras chegaria a 30 milhões de euros se fosse preciso. O Hernan já foi muito claro, tá nos 28. Meus amigos, com os anos que eu tenho aí de jornalismo e trabalhando com o mercado da bola,
Quem tem 28 tem 30. Agora, se o Botafogo depois resolver pedir 35, 40, aí é outra história. Mas se o Palmeiras tem 28, já ofereceu ou pelo menos se colocou à disposição de pagar os 28 milhões de euros, que eu sempre disse, o Palmeiras subiria dos 25, não pararia por aí e não parou. A verdade agora está mais do que esclarecida. Chega aos 28. Se o Botafogo achar por bem bater nos 30, meus amigos, aí é só uma opinião, tá? Acho muito pouco provável o Palmeiras perder essa queda de braço por conta de 2 milhões de euros. Encontra uma forma, até porque tem esse dinheiro, falta mesmo aquela questão do ajuste, o parcelamento, encaixa aqui, mexe ali. Quem tem 28 tem 30, muito honestamente. Mas aí depende, claro, do sim do Botafogo e das condições. Uma coisa é 30 milhões de euros fixos à vista. Outra coisa é 30 milhões de euros, pagamento faseado, parcelado e não sei quanto tempo. Tudo isso tem impacto na negociação, mas para reforçar aquilo que eu sempre vinha dizendo como informação, não como opinião, que o Palmeiras tinha os 30, tem os 30, tá aí para quem duvidou, para quem não acreditou. Boa, Bruno Andrade. Ó, então vamos falar, depois vamos mandar um abraço para a galera aqui no nosso chat, o Mai Camilo, Luiz Felipe. Ô Bruno, sobre o Flamengo, nossa thumb da nossa live. Voltei, hein? Voltou, eu tava te esperando aí, você sumiu, eu fiz uma pergunta, falei, caramba, o Hernan me deixou no vácuo, que tristeza profunda fiquei no coração. Não, mas o Bruno Andrade já meio que falou aqui. Não, voltei. O Hernan tá escutando.